Bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula. Pessoal, então hoje, por ser a parte das leis do SUS, a 8080, essa de princípios, etc., eu preferi fazer do formato ODP, por ser uma aula mais com texto, e para eu tentar fazer uma aula diferente do que os demais cursinhos fazem, que é passar lei para vocês. Não vou ficar passando lei, vou tentar fazer vocês entenderem da melhor forma possível para vocês saírem sabendo de SUS. SUS está caindo pra caramba. A gente acabou de ver a aula, espero que você já tenha acabado de ver a aula de evolução do sistema de saúde brasileiro, onde a gente parou no SUS. Então hoje eu continuo deste ponto. Vai aparecer aqui na tela para você a Lei 8.080, só para organizar seu pensamento, para você situar novamente onde nós vamos entrar. Então a Lei 8.080, né, que criou o SUS, teve a Constituição de 88, veio a Lei 8.080 que fez a criação do SUS. Ok, na hora que se criou o SUS, ele começou a funcionar naquele momento? Claro que não. Você tinha que colocar aquela ideia, aquele funcionamento em prática. Aí vieram, né, as NOBs, as leis, e a outra lei que eu coloco aqui do lado, que é a Lei 8.142, que foi a Lei de Descentralização e Participação. Isso vai ser tema da aula hoje? Não. Tá? Hoje é a aula de princípios do SUS. Parece basicão, mas tem caído pra caramba nos últimos anos, tá? Então hoje uma aula específica de princípios do SUS, tá? Então só colocando aqui para você, ainda um resuminho, da Lei 8.080, tem princípios do SUS, está dentro da Lei 8.080, ok? Né? Tem os princípios lá, nós vamos estudar especificamente esses princípios. Atribuições e competências, mais organização, política de recursos, serviço privado e financiamento, isso vão estar em aulas à parte. Dentro da aula de 8.142, nós vamos falar da parte de transferências e recursos e hoje nós vamos falar um pouquinho da participação popular, porque também é princípio do SUS. Ok? Então organizei seu pensamento, as duas principais leis são 8.080 e 8.142. Tá, então hoje princípios do SUS. Na hora que coloca princípio do SUS, eu gosto de colocar esse filme aí do Clint Eastwood, esqueci, vocês já me zoaram de outras aulas, com Kevin Costner, Um Mundo Perfeito. Então eu gosto de falar que o SUS ele pensou que seria um mundo perfeito, né? Por isso que eu faço essa pergunta, olha aqui, é um filme doutrinário ou um organizacional? Por que doutrinário e organizacional? Porque dentro dos princípios do SUS, a gente tem os princípios doutrinários, que eu gosto de chamar de princípios do sonho, que é a saúde universal para toda a população brasileira, com qualidade, equidade. Gente, isso é claro que isso não acontece e não vai acontecer nunca, porque nosso país é um país pobre. Nosso país não tem um dinheiro para pagar para 200 milhões de pessoas uma saúde digna e, né, com equidade para todo mundo, com que tudo precisa. A gente sabe que não. A gente sabe que os ricões do Brasil tem melhorado? Tem melhorado. O SUS foi bacana, a população mais carente foi bacana. Melhorou bastante? Melhorou, tá? Só que eu chamo de princípios do sonho porque a gente não atingiu isso. Por que eu coloco isso? Porque todas as questões que vêm falando o SUS conseguiu atingir seus objetivos. Tá errado. O SUS consegue dar uma assistente de qualidade para todo mundo. Tá errado. Tá? Então são tipos de pegadinhas que você pode cair sobre SUS. Organizacional. Organizacional são os princípios na hora que a gente entra em descentralização, regionalização e hierarquização. Então é isso que nós vamos dividir, tá? Então, princípio do SUS, a gente tem os organizacionais e operativos e tem os doutrinários e éticos, tá? Então tá aqui a separação da telinha para você. Os doutrinários, que são os primeiros que a gente vai estudar hoje, são 3. Universalidade, ou seja, atendimento para todo mundo. Integralidade, que não envolve só o atendimento integral, mas tudo em volta com meio ambiente, saúde, educação. E equidade, ou seja, a gente tem que dar para quem... Essa é a pegadinha da equidade. Equidade é quem precisa mais tem que receber mais. Então, por exemplo, um senhor mais carente, ele vai precisar de mais atendimento do SUS do que eu. Então isso é dar equidade para ele. E não igualdade entre o meu atendimento e o dele, mas da equidade. Ou seja, se ele precisa mais, ele tem que ter mais atendimento do que eu. Na hora que entra nos princípios organizacionais, é como que o SUS vai se organizar. Como é que a gente vai colocar ele em prática quando ele foi criado lá em 1990 com a 8.080? Vai descentralizar, porque antes era tudo centralizado. A gente estudou na evolução
de saúde brasileiro, do sistema de saúde brasileiro, vai regionalizar, então vai ter as regionais, a hierarquização vai entrar pelo primário, secundário, nível terciário. Qual que é o primário, né? A unidade básica de saúde. E a participação social. Então, se é um sistema único, a gente colocou que o trabalhador ou o cidadão, ele pode estar participando disso. Perfeito? Então, nessa primeira imagem, eu gosto de colocar aqui para você a universalidade. Então, tá lá. O Silvio Santos faz parte do SUS, o morador de rua, a menininha, a senhorinha, todos fazem parte do SUS. É um atendimento universal para todo cidadão brasileiro. Então, a primeira pergunta, é um princípio doutrinário ou um princípio organizacional? É claro que é um princípio doutrinário, que eu gosto de chamar de princípio do sonho. Todo mundo tem direito a essa participação, tá? Então, a parte da universalidade ela é muito tranquila. E olha essa questão de 2020, que foi bem bacana, que muita gente errou essa questão, porque eles colocaram isso aqui, ó. Questão do estadual do Pará, 2020. Paciente de sexo masculino de 67 anos procura unidade de saúde com queixa de nervosismo e teve atendimento negado por não portar o cartão do SUS. O princípio do Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei 8.080 de 1990, descumprido. Qual que foi, gente? Foi o princípio da universalidade. Ele não poderia ter esse atendimento negado porque ele não tem o cartão do SUS, porque é universalidade. Então é um atendimento universal para todo e qualquer cidadão. Você tem que chegar lá e cadastre, faz o cartão do SUS para ele na hora, então. Arranja o número do SUS para ele. Então essa é uma questão interessante que muita gente errou por causa disso. Princípio da universalidade. Uma questão bacana, eu gostei dessa questão porque mostrou disso, né? Teve atendimento negado. Qual princípio foi descumprido nisso? Foi a integralidade? Foi participação popular? Não. Foi a universalidade. São questões simples desde que você estude. Entramos agora em equidade. Você está vendo aí na tela o estado da Bahia grandão, o estado de São Paulo pequenininho. Esse princípio da equidade que diz que quem precisa mais, seja um cidadão, seja um estado ou uma cidade, ele tem que receber mais para que se equiparem as funções, equiparem as coisas. Isso é um organizacional ou um doutrinário? Claro que isso é um princípio doutrinário, tá? Então, quer dizer que você tem que investir mais no estado da Bahia, por exemplo, para que o sistema de saúde baiano seja semelhante ao sistema de saúde paulista. Será que isso acontece na prática? A gente sabe que não, mas é um dos princípios. Melhorou ao longo dos anos? Com certeza, melhorou, mas isto é equidade. Pergunta, na equidade, todos devem receber o mesmo atendimento? Esta é uma pergunta-chave que muita gente confunde. Vou repetir. Na equidade, todos devem receber o mesmo atendimento? Não. Quem precisa mais tem que receber mais atendimento. Então não caia nessa pegadinha de que todos devem receber o mesmo atendimento. Então tem essa imagem aqui, por exemplo, desse morador de rua e dessa mocinha bonitinha. Então quem que precisa mais de atenção? Quem que deve receber mais atendimento? É a pessoa que precisa mais. É em fragilidade, tá? Então vamos ter questões de prova, deve ser as próximas que eu vou mostrar para vocês, que vai falar isso, de um morador de rua, de uma pessoa em situação de risco. Quem que tem que ter mais atendimento? Vamos seguir. Tá aqui, ó. Então vamos lá. CESUPA 2020. As políticas de saúde para a população do campo, da floresta, negros, ciganos, então as minorias, pessoas em situações de rua, pessoas com deficiência e entre outros, são exemplos práticos de qual princípio. Ele já sacana, ele já coloca na letra A para você universalidade, né? Mas não é, gente. Está falando aqui de equidade. Por quê? São as políticas de saúde para as populações das minorias. Ou seja, você vai ter que dar mais atenção para as minorias, para as pessoas que mais necessitam, pessoas em situação de rua, ciganos, são pessoas mais pobres, né? Pessoas que precisam de mais atendimento. Esse é o princípio da equidade. Questão típica sobre equidade, tá? Uma agora de 2013 do Unificado Ceará. Em uma reunião com sua equipe de saúde da família, para planejamento das visitas domiciliares, um problema é evidenciado pelos agentes comunitários de saúde. Temos muitos pacientes que precisam de atenção domiciliar. A equipe não conseguirá visitar todos os pacientes. O médico da família propõe a aplicação de um questionário para avaliar o risco e a vulnerabilidade das famílias, para que a equipe possa decidir quem deve ser prioritariamente visitado e por quais integrantes da equipe.
Qual o princípio, gente? Esse princípio, então, é integralidade, é hierarquização, universalidade, participação comunitária ou equidade, ou seja, quem precisa mais tem que ter mais atendimento. Um exemplo típico é o exemplo do coronavírus, né? Do coronavírus, por quê? Você dá mais atenção, vamos imaginar que você está no SUS, tem várias pessoas com sintomas de coronavírus, eu tenho, mas você tem uma população idosa. Ali na casa, um paciente idoso de 70 anos. Vai fazer o que comigo? Sérgio, vai para casa, cara. Você não é população de risco. Isso é equidade, vai dar mais atenção para quem... Sérgio, pode ser que é uma questão de quórum? Pode ter uma questão dessa, na sua prova, né? No SUS, chegou lá na urgência do SUS e tinha um idoso com 70 anos, resolveu atender mais o idoso e mandar a população de 20, 30 anos para casa. Que princípio que é esse? Universalidade, integralidade? Não, isso é equidade. Exemplo típico aí com o coronavírus. Tá? Na parte de integralidade, só fazendo a pergunta típica, é um princípio que ele é doutrinário ou organizacional? Doutrinário. Então, universalidade, equidade, integralidade é um princípio doutrinário. Tá? O que é o doutrinário? É o sonho, é o que colocou lá. A gente quer o mundo melhor, a gente quer tudo de bom, a gente sabe que é difícil de acontecer, mas a gente quer. Então, integralidade é um atendimento integral em tudo para esse paciente. Esse paciente tem direito a tudo. Inclusive, olha a pergunta aqui, ó. Deve estar aparecendo as imagens. Escola, saneamento, meio ambiente fazem parte da integralidade? Sim. Então não é só a saúde, doença daquele paciente. A integralidade envolve o psique, o meio ambiente em volta, a escola, os familiares. Por isso que cada vez mais tem caído questões de APS, de método clínico centrado na pessoa. A gente vai ter aula disso no módulo de APS, pode ficar tranquilo, aqui eu só estou dando uma pincelada. Então, na hora que fala de escola, saneamento, meio ambiente, isso é integralidade? Sim. Atendimento integral, é a pessoa como um todo. Toda vez que você vê questão falando da pessoa centrada uma coisa, só a pessoa em si, sai fora disso. Isso é a medicina antiga, né? Vamos esta para Botucatu 2014, a Lei Orgânica da Saúde, né? É a chamada Lei 8080, eu não tinha falado esse nome, mas o nome dela, toda vez que tiver em prova Lei Orgânica da Saúde, a gente vai ter aula disso, é 8080. Estabelece que o Sistema Único de Saúde deve assegurar à população um conjunto articulado, bacana, essa frase aqui tá bacana, ó. Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis do sistema, primário, secundário, terciário e quaternário. O que é quaternário, Sérgio? Primário, secundário, terciário. O que seria o primário, secundário e terciário? Primário, gente, posto de saúde. Secundário, uma consulta oftalmológica, por exemplo. Terciário, uma cirurgia. Tá? Então é atendimento integral, não só do paciente como doente, mas igual eu falei para você, escola e etc. Então isso aqui, quando fala níveis do sistema, que está marcado de vermelho, tá? É integralidade, atendimento integral. Nível primário, né, que é o posto de saúde, o secundário são as consultas de especialistas, mas também um atendimento integral em volta dele. Tá? O que representa essa imagem, gente? Esse é o famoso princípio do sonho, deu até fome, né? Então são os princípios doutrinários, são os princípios do sonho, tá? É o que a comunidade que criou lá a Lei 8080 criou, pensou de princípios do sonho. Então só para dar uma resumida, para a gente fechar esses princípios doutrinários ou éticos, tem esse outro termo também, universalidade, integralidade e equidade. Vamos passar agora a fechar o capítulo, tá? E vamos passar para os organizacionais ou operativos, que são descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular, né? Ou controle social. Por quê? Porque a gente teve a ideia. Tudo que você tem uma ideia, você tem que colocar aquilo em prática. Como que você vai colocar em prática? A partir, né, os sistemas, os princípios organizativos. Que princípio que é esse? Que tem uma pessoa passando o bastão. O que te faz lembrar? Te faz lembrar do sistema de saúde brasileiro no passado, né, década de 70, década de 80, que era tudo centralizado, na mão do governo militar, tinha o INAMPS, INPS, tudo ali centralizado, quem mandava era tudo o governo federal. Então essa é a descentralização. Começou a passar poder para as esferas inferiores, esse é o termo. Iniciou-se a passagem de poder para as esferas inferiores, ou seja, para o governador, para o secretário de saúde, para o secretário municipal,
para a própria população, para os municípios, né? Começou a se entregar os hospitais para gerenciação do Estado e para gerenciamento, né, dos municípios. Então essa passagem de poder, né, é descentralização. É um princípio organizativo, tá? Então se observa que tem essa imagem mostrando o governo federal no centro e os outros entes federativos, Estado, municípios, etc., recebendo poder. E aí é um princípio que ele é organizacional. Perfeito? Qual o nome disso, gente? O Bolsonaro mandando dinheiro para o Calil. Calil, para quem não sabe, é o prefeito de Belo Horizonte. Isso é descentralização. Isso é o repasse fundo a fundo, tá? Então, se perguntar qual o nome desse princípio, esse é o princípio chamado, né, descentralização. Não é só passar os hospitais, mas passar também o dinheiro para que o gestor municipal, para que o gestor estadual, para que eles coordenem o sistema municipal de saúde deles, tá? Então isso é descentralização, sim. Então o governo municipal ele recebeu dinheiro, repasse fundo a fundo, para aplicar na atenção primária, na secundária e na terciária, tá? Olha isso aqui da Santa Casa de BH de 2020. Desde 1998, o Brasil tem estabelecido um sistema de saúde dinâmico e complexo, beleza, baseado nos princípios da saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. A respeito do SUS e sua história, analise as seguintes afirmativas. Eu só coloquei a 3, porque é só a 3 que nos interessa, neste caso. A descentralização, iniciada na década de 90, após a promulgação das leis orgânicas da saúde, se fez por meio de transferência de competências e receita tributárias de estados e municípios. Sim. Isso nada mais é, carimba aí para mim, produção, descentralização. Então passou os hospitais, passou dinheiro, passou a receber dinheiro fundo a fundo. Por isso que o termo é esse, ó. Se fez por meio de transferência de competência, ou seja, agora os estados têm mais competência para organizar. Os municípios também têm. Feita através de receitas tributárias. Então você está observando que eu estou fazendo uma aula para você leve, que você está aprendendo os princípios do SUS sem ficar lendo lei. Ok? E na hora que você for lá para a apostila, né, seja a nossa ou for para o resumo, você vai chegar com isso aqui redondo. Por que o Rio Grande do Sul 2015? No Sistema Único de Saúde, há uma redistribuição de poder, repassando competências de novo, repetido em outra prova, porque eles tiram da lei, né? Instâncias decisórias para esferas mais próximas da população. Qual diretriz é essa, gente? Descentralização, tá? Isso não é regionalização, isso é descentralização. Mais uma. Nos termos da Constituição Federal, uma das diretrizes do SUS é a descentralização com direção única em cada esfera de governo. Qual das alternativas não mostra essa ação? Então, olha, gente, presta atenção aqui, ó. Tem que ficar atento, porque tem muitas questões, muitos concursos que pedem um não ou pedem um incorreto. Então, você está naquela linha lá, ó. Sim, 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 correto, correto. Depois vem o incorreto, você erra a questão por causa disso. Vamos voltar para a questão aqui, ó. Então, está falando de descentralização em direção única. Nós estamos falando de um princípio organizacional. A gestão do sistema passa para os municípios? Beleza, para o município e o Estado. Beleza? Mas o Estado é que faz lá a execução. A gente vai ver. Letra B. As decisões sobre o SUS estão centralizadas em Brasília no Ministério da Saúde. Essa está fácil, né? Essa foi baba. Era assim que acontecia no passado, pré-SUS. Claro que não. Agora as decisões do SUS estão compartilhadas. Tem as comissões intergestoras, né? Tem análise antes. E quem executa tá. Então tem participação do Estado, tem participação do município, tem participação popular. Beleza? O Ministério da Saúde coordena a atuação do sistema no âmbito federal. Beleza, está correto. Ocorre transferência de recursos financeiros da União para os estados e municípios. É o repasse fundo a fundo, né? Beleza. Que instrumento descentralizou na prática? Foram as NOBs, tá? Então a NOB 91, a 93, a 96. Não tem aula específica de NOB mais, tem um capítulozinho pequeno e algumas questões pequenas, porque tem muito tempo. Muito tempo que não cai NOB. Então não vou nem gastar tempo. Se está sobrando tempo, quer estudar as NOB, vai lá dar uma lida de NOB. Mas, cara, tem muito tempo que não cai NOB. Tá? Então, NOB, tá? NOB 91, 96, 93, 96 são as NOBs que colocaram a descentralização em prática. O que são as NOBs? Normativas, né, que fazem
como é que fala? As normas operacionais básicas que fazem o funcionamento da centralização. Por exemplo, a NOB 93, ela participou da criação da constituição da Comissão Intergestora Bipartite e da Comissão Intergestora Tripartite. Então só tem duas esferas de comissões intergestoras. É onde que os entes federativos pactuam. É ali que eles vão discutir como é que vai ser o SUS naquele estado, como é que vai ser o SUS nacional. A intergestora tripartite, gente, ela é composta por representantes dos municípios, secretários municipais de saúde, representante do Estado, secretário estadual de saúde e Ministério da Saúde. As comissões intergestoras bipartite, aí é só Estado e município. Aí é secretário municipal de saúde e secretário estadual de saúde, secretaria estadual de saúde. E isso são as comissões intergestoras, foram criadas na NOB 93. Por exemplo, uma comissão intergestora bipartite, estou mostrando aqui para você, ela tem que ser paritária. Então você vai ver que tem uma imagem aqui mostrando como se fosse um secretário de saúde de Belo Horizonte, um de Contagem, um de Uberlândia, um de Curvelo e Diamantina. Então tem 5. Para mais 5 secretários de saúde, para 5 representantes da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais. Beleza? Mais uma. NOB 93, aqui já falando da Comissão Intergestora Tripartite. É a mesma coisa, tem que ser paritária aqui. Então tem que ser, aqui um exemplo, 5 membros do Ministério da Saúde, 5 membros do secretário de saúde, lá do CONAS, né, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, chama CONAS. Então tem o secretário de saúde de São Paulo, o de Minas, o de Goiás, o de Amazonas, eles vão representar o CONAS, eles se reúnem lá no Conselho Nacional de Secretários de Saúde e voltam nos 5 que vão lá representar, por exemplo, os CONASEM, Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, então tem lá o de Recife, de Brasília, de Juazeiro, de Florianópolis, de Manaus, eles vão lá pactuar como vai funcionar o SUS, tá? Olha essa 2013, tá pedindo errada, então eu já deixei ela para você. Assinale a afirmativa errada. Então as comissões intergetoras de saúde, pode colocar do meu lado aqui da produção, fica melhor essas pequenininhas. Boa. Essas comissões intergetoras de saúde são organizadas em 3 instâncias, não, são 2, as bipartites e as tripartites. Então não cai nessa pegadinha. Bipartite de novo, lembra disso. Bipartite é dentro do Estado, Estado com município. Tripartite é governo federal, Estado e município, tá? Então, com comissão intergestora tripartite, comissão intergestora regional, em alguns estados podem chamar esse nome, tá? Rio de Janeiro eu sei que usa. E intermunicipal, não, né? Não tem comissão intergestora intermunicipal de saúde. Essa aí é a que estaria errada, por isso. Beleza, já descentralizou. Vamos regionalizar, tá? Então foi assim que aconteceu. Primeiro descentralizou, depois para fazer a regionalização, tá? Essa foi a sequência. Então as regionalizações foram criadas as regiões de saúde. Então estou colocando o mapa de Minas Gerais, mostrando a região lá, por exemplo, de Montes Claros, região da Grande Belo Horizonte, que mostra para você como que foi feito, né? Como que foi feito essa regionalização, tá? Então, só mostrando isso. Olha essa questão de 2019, do PSU. Sobre a construção da regionalização e das redes de atenção no SUS, olha uma questão incorreta que está pedindo. Essa primeira letra A, eu coloquei uma por uma, tá? Pedi a produção uma por uma, coloca do meu lado. A construção de várias redes temáticas articuladas em linhas de cuidados é priorizada em detrimento da construção de uma única rede de atenção de saúde. Beleza, essa está errada, essa não é incorreta. Então isso é uma regionalização, tá? Está dentro dos princípios, que é o princípio organizacional da regionalização. Então a construção de várias redes temáticas articuladas em linhas de cuidado é priorizada em detrimento de uma construção de uma única rede de atenção à saúde. A próxima, a regionalização é um instrumento de integração dos fluxos assistenciais e se desenvolveu concomitantemente com a descentralização. Não. Eu expliquei. Primeiro descentralizou, passou poder para as esferas inferiores para depois regionalizar. Porque tinha que passar poder ali primeiro para o secretário estadual de saúde, para depois ele criar as regionais, para ele regionalizar. Né? Não regionalizou de uma vez, gente. O SUS foi criado nos princípios do SUS e continua sempre em modificação. Por exemplo, como foi uma lei que foi em 2015, que era muito cobrada, nós vamos estudar ela, que modificou. Foi a lei, por exemplo, que permitiu que empresas estrangeiras
participassem do sistema de saúde brasileiro, seja privado ou seja SUS. Exemplo típico, a venda da Amil para uma empresa de capital estrangeiro. Não tinha isso antes, não era permitido, né? Então as operadoras de saúde internacionais começaram a entrar no Brasil porque a lei permitiu isso. Mais uma, sobre a construção da regionalização e rede de atenção, é a mesma, né? Agora a letra C. As características demográficas, econômicas e políticas e social devem ser consideradas na construção de política de regionalização e de constituição de rede de atenção básica à saúde. Beleza? É a famosa questão do entendimento. E a outra também que está certa, então era a B que era errada. As redes de atenção à saúde são organizadas de conjunto de serviços de saúde que se colocam no mesmo nível e são coordenados pela atenção primária em saúde. Beleza, então a rede de atenção à saúde é coordenada realmente pela atenção primária à saúde. Então, só mostrando aqui agora o próximo princípio, que é hierarquização. Ou seja, a entrada no sistema de saúde já tem que se dar primeiro pela atenção primária, que é o posto de saúde. Se precisar de uma consulta dermatológica, vai mandar, né, para consulta dermatológica secundária. Como é que era antes? Tô com um problema de catarata. Chegava na Santa Casa e procurava. Não, agora vai no posto de saúde. O posto de saúde encaminha. Então isso chama-se hierarquização, tá? Algumas pessoas confundem isso com integralidade, porque a integralidade te dá atenção em todos os níveis de saúde. Ela é um princípio, né, do sonho que o SUS tem que te dar atenção em todos os princípios. Aqui é hierarquização. Parece, mas não é, porque a integralidade também te dá atenção em saúde, saneamento básico. Aqui, gente, na hierarquização é a forma que está entrando. Você tem que entrar primeiro pela atenção primária. Se precisar, vai para a secundária e depois para a terciária. Ok? Olha essa questão da PUC do Paraná de 2013. A articulação entre os serviços de níveis de complexidade crescente, primário, secundário e terciário, corresponde a qual dos conceitos de organização? É uma regionalização? Não. É uma descentralização? Não. Descentralização é quando passou poder para as esferas de governo. Isso é uma hierarquização, tá? É uma descrição típica, articulação entre os serviços de nível de complexidade crescente. Mais uma, essa de 2016. Essa do PSU. PSU, vocês estão vendo, de Minas, adoram questões de acerto. Sérgio, muita questão de Minas Gerais, porque é onde que mais cobra. Por isso que eu gosto de falar, onde você está estudando, Sul São Paulo cobra também, tá? Onde você está estudando, você tem que sempre você tem que fazer as provas antes para você saber o que é mais cobrado, tá? Então, tá pedindo errado. Descentralização é a responsabilização pela oferta de serviço entre as três. É uma das formas de escrever, né? Então, estava centralizado e agora passou para as esferas inferiores. Claro, o governo federal ainda participa, né? Então está passando a responsabilidade das três esferas. Minimização das desigualdades por meio de pagamento de benefício está errado, né? Isso não tem nada a ver, o SUS não paga benefício, isso é com o INSS, então está errado essa letra B por causa disso. Isso é uma pegadinha típica. Pagamento de benefício, é INSS, Previdência Social. O estímulo à participação da população na formulação, fiscalização e deliberação para a política de saúde, sim. Isso faz parte das diretrizes do SUS, participação social. A garantia de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão, isso é universalidade, princípio do sonho. Pronto, último princípio dessa aula, participação social. Pensou em participação social, você tem que pensar na Lei 8.142, que nós vamos ter uma aula específica dela. Você tem que pensar em conselho de saúde, tá caindo pra caramba, em conferência de saúde. Então só vou dar uma pincelada para você entender que isso é um princípio do SUS, que é a participação e controle social, que está dentro dos princípios organizativos, principalmente com conferências e conselhos. Então, dentro, né, das conferências, o povo, né, o conselho, todo mundo pode participar. Já aqui eu estou colocando essa separação é bacana, tá? Coloca isso aqui para eles entenderem, produção. Então, na hora que fala de comissão intergestora bipartite e tripartite, é onde os gestores pactuam. Então, coloque aqui do lado direito para mim primeiro, né, ou do lado esquerdo, não sei que lado você quer colocar. Que, então, as comissões intergestora bitripartite, que eu falei para vocês, é a pactuação. É onde que o município pactua e organiza com o Estado como é que vai ser aquele sistema de saúde e onde que município, Estado e governo pactuam e organizam com aquele Estado. Já a participação do cidadão e povo, participação social, não é CIB, não é comissão intergestora bipartite, não é tripartite. Ali não tem participação popular. Ali é comissão intergestora dos gestores.
Agora aqui em conferência, coloca o povão aí pra mim, galera. Coloca a galera gritando. Torcida do Cruzeiro. Aqui, conferência e conselhos é onde que o povo participa, ok? Então, conferência e conselho, você tem que saber que conselho é o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, tá? O conselho, eles têm que ser paritários. O que é paritário? 50% tem que ser de usuários e 50%, igual você está vendo aqui, tem que ser de representantes do governo, trabalhadores e prestadores de serviço. Conferência, gente, na hora que fala dos delegados, ou seja, os delegados que estão na conferência, participando da parte organizacional, esses têm que ser paritários também. 50% delegados usuários, 50% governo, trabalhadores, prestadores de serviço. Agora o povão, tá vendo essa imagem que está mostrando aí para você? O povão todo mundo pode participar, e não é paritário. Participante é uma coisa. Então conferência é uma conferência, é um congresso, é um meeting. Né? O conselho reúne mensalmente, tá? Já as conferências nacionais de saúde é a cada 4 anos. Então vou mostrar só uma questão. Sérgio, repete de novo, porque eu vou falar na aula de 8.142. As conferências é a cada 4 anos, é igual a Copa do Mundo. O conselho é mensal. A conferência dá dicas, sugere. Como é que a gente quer o sistema de saúde brasileiro nos próximos 4 anos? Já o conselho, ele tem ação organizacional ali dentro do sistema de saúde daquele estado ou daquele município. Beleza? 2012. Constitui instância de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. A letra B, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Estadual de Saúde. Beleza? Tem mais uma aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem uma PSU de 2015. Olha aqui, ó. Essa é bacana, ó. PSU 2015. O presidente da Associação de Moradores do bairro do Riachinho procurou o gerente da Unidade de Saúde Básica de Saúde Local para reivindicar que o horário de atendimento aos usuários for estendido até às 20 horas, considerando que o fechamento às 17 dificulta o acesso aos trabalhadores. A gerente informou que não tinha autonomia para mudar o horário e sugeriu que a demanda fosse entregue às instâncias de participação da comunidade na gestão do SUS. No que diz respeito às instâncias correto. Olha aqui. Letra A. O Conselho Municipal de Saúde tem caráter permanente, é deliberativo e é composto por 3 segmentos: prestadores de serviço, profissional de saúde e usuários. Está faltando aqui, gente, os gestores, né? Os gestores também participam, tá? Eles participam do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, né? Então tem que estar faltando gestor aqui. A letra B é a nossa resposta. O Conselho Municipal de Saúde atua na formulação de estratégia e no controle da execução. Então o Conselho controla a execução, inclusive dos aspectos econômicos e financeiros. Beleza, certinho para Conselho. A Conferência Municipal, na verdade, acontece a cada 4 anos, precede a estadual e precede a nacional, tá? A representação de usuários da Conferência Municipal de Saúde faz por meio de vereadores. Não, o legislativo não faz parte do conselho. Isso é pegadinha. Volta em mim, produção. Isso é pegadinha. Mas é só para você entender sobre participação popular. Lembra de conselho e conferência. Teremos uma aula específica sobre a Lei 8.142. Beleza? Muito obrigado. Aguardo vocês no próximo tema. Fui!